É a mais recente evidência do desfazamento do mundo no combate à pandemia. A descoberta da variante Omicron deixou as nações ricas do Ocidente em alerta e as pobres de África em aflição. Foi imediato o isolamento de várias nações da África Austral, sem apontar o dedo acusador, sem se conhecer a origem. O Ocidente entendeu que se tratava de uma nova variante sul-africana da Covid-19. Mais resistente, mais transmissível e agora mais temida porque pouco se conhece da sua letalidade. Ainda assim, o medo levou ao que o secretário das Nações Unidas chamou de apartheid das viagens, depois dos governos europeus e norte-americano terem suspendido as ligações aéreas de e para o grupo de países africanos definidos como de grande potencial de infecção. Moçambique está entre essas nações, assim como a África do Sul. Apenas 7% da população africana está vacinada contra a Covid-19. Os Estados Unidos da América e a Europa estão nos 70% de vacinação. A ONU, a OMS e muitas outras organizações de saúde e de direitos humanos têm avisado há muito sobre as consequências de deixar os países pobres sem vacinas suficientes. Esta semana, no Causa e Efeito, recebemos Miguel Prudêncio, Osvaldo Mboko, Carlos Serra, José Miguel Pereira, Carlos Gonçalves, Ângelo Torres e António Guterres. Bem-vindo ao programa. Foi primeiro um vírus da China, depois uma variante da Índia, a Delta. E agora a Omicron é uma variante da África do Sul. Cada vez que se nomeiam as alterações do novo coronavírus, isto é feito de um ponto de vista ocidental, como se fosse um mal que viesse de fora da Europa ou das Américas. Uma visão que atribui nacionalidade ao vírus como se isso fosse por si uma característica tão importante como as de ordem científica. A consequência imediata é a estigmatização. No caso mais recente, é uma espécie de cerca sanitária a um conjunto de países da África Ocidental, que inclui Moçambique, a África do Sul, a Namíbia, o Lesoto, a Botsuana, a Eswatini, a Zâmbia e o Malawi. Foram cortadas as ligações aéreas a estas nações, mas também Angola está a ser afetada com a suspensão dos voos para Portugal. Isto foi no final da semana passada. Ao longo da semana surgiram notícias que revelaram que tinham sido registados casos da variante Omicron na Europa, nos Países Baixos, uma semana antes desta variante ter sido identificada pelos cientistas sul-africanos. Colocamos a análise em dois planos, o científico e a leitura política que a pandemia nos revela. São nossos convidados Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, e Osvaldo Mboko, especialista em relações internacionais. Agradeço a ambos a disponibilidade. Vamos aos factos científicos e aqui com o professor Miguel Prudêncio. O que é que se pode dizer neste preciso momento sobre a perigosidade, a letalidade desta nova variante? Bom dia, muito obrigado. Ainda se pode dizer relativamente pouco, porque há muito que ainda falta conhecer. Mas já vamos sabendo algumas coisas sobre esta variante. O que nós sabemos é que esta variante apresenta um número elevado de mutações que levantam preocupação em termos do seu potencial de ser mais transmissível do que as variantes anteriores e, por outro lado, de porventura ter alguma capacidade para escapar ao efeito protetor das vacinas. Em relação àquilo que são os sintomas causados por esta variante, tudo o que nós sabemos até agora não indica que eles sejam mais graves do que aqueles que aconteciam com as variantes anteriores. Portanto, nós neste momento não temos nada, não temos dados que apontem para que esta variante seja mais perigosa do ponto de vista da sintomatologia, do ponto de vista da doença, da gravidade da doença que causa, do que as outras variantes. Mas temos algumas indicações de que ela é efetivamente particularmente transmissível e isso, obviamente, é algo que levanta alguma preocupação. O outro ponto de preocupação é a possibilidade desta variante escapar ou não à imunidade e à proteção que é gerada pelas vacinas. E nesse particular, nós temos que distinguir dois aspectos muito importantes.
a questão da possibilidade da infecção e a questão do desenvolvimento de formas graves da doença. Nós já temos ouvido falar ao longo desta pandemia do sistema imunitário, que não é uma coisa simples, mas que, se eu quisesse simplificar bastante, poderia dividir basicamente em dois braços. Por um lado, os anticorpos, por outro lado, as chamadas células T. Os anticorpos têm um papel fundamental para bloquear o vírus quando ele entra no nosso organismo, para o impedir de chegar às células que ele quer infectar e para bloquear essa invasão. As células T, por seu lado, têm um papel fundamental a eliminar o vírus uma vez ele instalado no nosso organismo e, portanto, a controlar as formas graves da doença. Então, nesta variante, a quantidade de mutações que ela apresenta sugere, e já há alguns dados que o apontam, que em termos dos anticorpos contra esta variante, eles poderão não ser tão eficazes a impedir a infecção como eram a impedir as infecções pelas variantes anteriores. Mas temos todas as razões para acreditar que, do ponto de vista da outra parte do sistema imunitário, das tais células T, a capacidade delas conferirem algum grau de proteção, não sabemos exatamente quanto, mas algum grau de proteção contra as formas graves da doença se mantém. Isto é provável, embora tudo isto ainda tenha que ser comprovado, mas as indicações que vamos tendo sugerem que a imunidade que nós dispomos, quer por uma infecção anterior, quer pelas vacinas, pode ser comprometida ao nível da capacidade do vírus nos infectar, mas temos uma outra componente da nossa imunidade, que são as células T, que vão continuar a conferir proteção contra as formas mais graves da doença. De que modo é que essa outra área da nossa imunidade pode ser afetada por estilos de vida? Pensando, por exemplo, naqueles países onde a vacinação ainda não está de todo globalizada e que as condições são precárias. Bom, nós, em circunstâncias onde a vacinação não tenha atingido os níveis que seriam desejáveis, aquilo que nós podemos fazer para reduzir o impacto potencial desta infecção e desta doença é tentar controlar a transmissão, nomeadamente e sobretudo quando estamos próximos de pessoas que pertencem a grupos de maior risco, nomeadamente as pessoas mais idosas, pessoas com outras doenças, pessoas que têm uma fragilidade adicional e nós, nesses contextos, sobretudo nesses contextos, há precauções que hoje em dia já todos conhecemos, da utilização da máscara, etc., para evitar precisamente que transmitamos o vírus a essas pessoas que são mais vulneráveis. Depois, essas são as indicações Exato. Habituais desde o início da pandemia, ou seja, há pouco mais que se possa Exato, fazer. é isso, porque também é importante as pessoas perceberem isto. Esta variante transmite-se como as outras e, portanto, as medidas de proteção contra a transmissão que eram válidas para as variantes anteriores continuam a ser válidas para esta. Vamos olhar para um outro lado desta questão com o Osvaldo Mboco, que está em Luanda. Bem-vindo também ao Causa e Efeito uma vez mais. Aquilo que escutamos é um pouco da evidência científica que existe neste momento, mas há uma outra dimensão social, política desta nova variante. Como é que em Angola se está a viver esta espécie de cerca sanitária a várias nações africanas? Bem, João, com muita preocupação, porque é de domínio público que essas medidas que são adotadas agora elas têm um impacto, quer na vida política, econômica e social do Estado angolano, bem como dos outros Estados a nível da África Austral. Se partimos do pressuposto que mantemos relações bastante estreitas com os países ocidentais, então conseguimos olhar os constrangimentos que nós estamos a viver nos últimos tempos, tendo em atenção essas restrições que foram impostas. Infelizmente, nós temos os países do continente africano muito dependente daquilo que são as importações que vêm do Ocidente para o território africano. Daí que essas restrições acabam sempre prejudicando as atividades normais que são desenhadas
que são engendradas ao nível do próprio continente africano. Agora, o curioso é nós olharmos o seguinte: uma série de países da África Austral foram, de facto, impostas essas medidas, estas restrições, mas existe um país que é a República Centro-Africana, que do ponto de vista geográfico não é um país que está na África Austral, mas faz parte da SADC. A República Democrática do Congo não está à margem, ou não está no âmbito dessas restrições. E facilmente conseguimos perceber o porquê. Percebemos que a República Democrática do Congo é um dos países onde é extraída a maioria dos recursos naturais e minerais que saem de África, que alimenta a indústria ou as indústrias do Ocidente. Então, para dizer o quê? Muitas vezes as medidas que são adotadas pelo Ocidente, pela comunidade internacional, é em volta dos seus próprios interesses. Então, quero dizer que a comunidade internacional move-se com base nos seus próprios interesses. E não são as restrições do ponto de vista de viagens ao Ocidente que vai travar, de facto, a propagação desta nova variante. O que o Ocidente deve perceber é o seguinte: para problemas globais como este, também são exigidas medidas globais. E no âmbito da sua intervenção, da sua introdução, fizeste menção, João, que países como os Estados Unidos da América, a Europa, vacinaram mais de 70% e a África 7%. Então, se a África simplesmente vacinou 7%, quer dizer que o contágio, o ciclo de contágio vai continuar se não existir, de facto, vontade política por parte da comunidade internacional, vontade política por parte da União Europeia, é ajudar com que os países africanos que não têm capacidade de vacinação ao mesmo nível possam, de facto, vacinar os seus cidadãos. Aquilo que nos parece, deste ponto de vista e neste momento, é que todos os avisos foram dados de que as variantes seriam cada vez mais contagiosas e foram sendo ignoradas. É por essa linha de raciocínio dos interesses que o Ocidente poderá ter relativamente aos países africanos que faz com que uns sejam mais beneficiados, no fundo? Não, o Ocidente sabe da importância do continente africano para aquilo que é a indústria mundial, devido aos recursos naturais e minerais que repousam no solo africano. Mas também temos que concordar que, numa perspectiva de prioridade, os países ocidentais, os mais poderosos a nível do mundo, privilegiaram a vacinação da sua população, descurando que a pandemia só poderá ser mitigada ou eliminada a nível do mundo se toda a população mundial estiver vacinada. Olha para o continente africano. A África está acima de 1,3 mil milhões de habitantes. É muito superior à população da Europa, é muito superior à população da Índia, aproxima-se à população da China. Então, se não existir políticas comuns, se não existirem projetos comuns de vacinação a nível global, toda e qualquer estratégia que seja adotada poderá não dar os resultados que se espera. Osvaldo. E olha-se com muita... João, permita-me só... Sim. E olha-se com muita preocupação a forma como é dado o tratamento da nova variante que surgiu na África do Sul, quando, na verdade, já existiram outras variantes, como a variante Delta, variantes que surgiram no Reino Unido, mas ainda assim não se fechou o espaço aéreo. Procurou-se, como disse o professor que aí está convosco, adotar e reforçar as mesmas medidas de segurança, que é o uso da máscara, a higienização, etc., porque a forma de propagação ou de infecção é a mesma. Então, não se entende como é que o Ocidente adota medidas tão extremas quando se percebe que, de facto, existe uma relação e uma cooperação, e se essa cooperação não conhecer a dinâmica que é normal, os países africanos, para além de estarem impedidos de viajar, o apartheid das viagens, como falou António Guterres,
ainda assim há uma série de constrangimento que nós vamos viver, porque nós somos muito dependentes das importações que vêm do Ocidente. Certamente que essas, pelo menos, não estão na linha das restrições. Para já são restrições às viagens de passageiros. Volto aqui à conversa com Miguel Prudêncio. Falámos aqui de testes, de análises, de estudos que foram feitos com pessoas que já estão infectadas ou foram infectadas por esta nova variante. Mas estes estudos incidem em populações maioritariamente vacinadas ou naquelas não vacinadas? É interessante essa pergunta, porque nós, neste momento, ainda temos um relativamente pequeno número de casos, não é? E, portanto, de população que pode ser analisada. E aquilo que se viu na África do Sul, nomeadamente na província onde esta variante foi Gauteng. Inicialmente identificada, em Gauteng, foi que ela ganhou terreno muito rapidamente e ganhou terreno à Delta, não é? Que era a variante anteriormente dominante, isto num contexto em que apenas 24% daquela população estava vacinada. Portanto, vários destes casos aconteceram, evidentemente, em pessoas não vacinadas, mas também aconteceram em casos de pessoas que tinham sido previamente infectadas e, portanto, teriam a tal imunidade natural contra uma nova infecção. E é isso que eu dizia há pouco, que esta variante consegue iludir essa imunidade natural no que diz respeito à tal capacidade de infectar, não necessariamente causar doença grave. Portanto, dos estudos que nós temos agora, nós temos exemplos de pessoas vacinadas que foram infectadas e pessoas não vacinadas que foram infectadas, mas que tinham a tal imunidade natural resultante de uma exposição prévia ao vírus. Aquilo que estes dados para já nos permitem dizer é, como eu dizia há pouco, que realmente a transmissibilidade desta variante é algo preocupante. Mas a taxa de letalidade não é aquela que se imaginava tão alta, pois não? Exatamente. E isto é uma boa notícia na medida em que sugere que aquela imunidade natural adquirida está a funcionar na proteção contra a doença mais grave, e o que faz também pensar, e temos boas razões para acreditar, que, da mesma forma, a imunidade que é gerada pelas vacinas também vai ter a capacidade de controlar, em grande medida, o desenvolvimento de formas mais graves da doença. Uma coisa que os cientistas vêm dizendo é que este vírus é inteligente, ou seja, esta é a mutação do momento, certamente haverá outras, dizem os cientistas, e poderão ser, de facto, aquelas que vêm ainda mais perigosas, ainda mais letais. Um vírus, as variantes surgem porque o vírus, ao replicar-se, ao multiplicar-se, no seu processo normal de multiplicação, vai sofrendo pequenas alterações, pequenas mutações. E estas mutações podem ter um efeito nulo na viabilidade do vírus, podem, inclusivamente, tornar o vírus menos viável e acabam por ser eliminadas, ou podem conferir uma vantagem competitiva ao vírus e aí tornar o vírus mais transmissível, e desta forma ele começa a ganhar terreno à variante que o antecedeu. Foi isso que aconteceu com a variante Delta e é isso que se teme que possa acontecer agora. O processo de aparecimento de mutações num vírus é um processo permanente, natural e inevitável perante o próprio processo de multiplicação a que o vírus está permanentemente sujeito. E por isso a possibilidade do aparecimento de novas variantes está sempre em cima da mesa, uma vez que este processo de multiplicação também não para. E é tanto mais provável o aparecimento de variantes novas em população, quanto menos vacinadas estiverem as populações, porque aí o vírus multiplica-se sem nada que o impeça e, portanto, quanto maior for a taxa de multiplicação, maior é a probabilidade de aparecerem mutações adicionais e, portanto, variantes novas. Aí está o argumento básico para que a vacinação seja, de facto, global a nível de todos os países e todas as nações. Quero ainda ir a Luanda. Há aqui uma responsabilidade, certamente, das nações africanas que, se estão nesta fase a lidar com
estas dificuldades em ter as vacinas, em as distribuir, também tem muito ou não a ver com o facto de, durante décadas, não terem investido suficientemente nos seus serviços de saúde. Osvaldo Mboco. João, subscrevo o que disseste. Os países africanos investem quase nada naquilo que é a investigação, naquilo que é a pesquisa. Enquanto o continente africano não entender que há responsabilidade de várias questões que dominam a realidade política africana é dos próprios africanos. Os africanos vão continuar como um parente pobre no sistema internacional com a mão estendida. Por quê? Porque não fazem as mudanças estruturais e estruturantes que devem ser. Porque não se consegue perceber que não existiu nenhuma vacina que foi criada ao nível do continente africano e que é eficaz. Daí que há esta dependência daquilo que é a distribuição das vacinas a nível do mundo, porque se aposta pouco na investigação, na pesquisa, basta olharmos para os orçamentos... Só uma resposta uma resposta rápida. Há um reconhecimento de que as nações, os governos falharam e isso tem que ser revisto agora? Não, os governos falharam. Isso é subejamente conhecido. Então, há uma necessidade de, nesta falha, temos um novo comprometimento. O que tem faltado em África é uma agenda africana que, de facto, seja realista e que corresponda aos anseios e às aspirações dos africanos. Mas não é uma agenda 2063 que tem metas irrealistas, mas é uma agenda que se adequa ao atual contexto do continente, uma agenda onde os líderes africanos façam os compromissos que devem assumir e que, de facto, tenham vontade política em mudar o quadro periclitante que o continente enfrenta. Só desta feita é que os africanos vão poder avançar. E é importante que os africanos percebam o seguinte, que a maior riqueza do continente africano não são os recursos naturais ou minerais, são as mas pessoas. sim são as pessoas, é a formação, é a qualidade dos recursos humanos. Osvaldo Mboco, vamos ficar por aqui. Agradeço muito a sua disponibilidade. Agradeço também ao Miguel Prudêncio ter vindo com a sua visão e as últimas informações científicas relativamente a esta nova variante da Covid-19.